Existe uma diferença entre o texto bíblico e a doutrina bíblica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum texto bíblico tem a mesma linguagem da doutrina. E vice-versa também é verdade. Isso é uma coisa que às vezes confunde um pouco as pessoas. Por exemplo, você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diga que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas e coiguais, nos termos do que é o entendimento da doutrina da Trindade. Entretanto, a doutrina da Trindade é construída com base em muitos textos bíblicos, falando da divindade de Cristo, do Espírito Santo, do Pai, da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no batismo de Jesus ou em inúmeras outras ocasiões. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não existe na Bíblia nenhuma definição de seita dizendo coisas do tipo: se a sua igreja tem uma falsa profetisa, você está numa seita. Se a sua igreja acredita que a lei de Deus é importante na salvação, você está numa seita. Se você discorda do Joaquim de Andrade, você está numa seita, ou do João Flávio Martinez, ou de qualquer um, ou da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica. Essas convicções, elas não existem no texto bíblico. E, biblicamente, o que existe, inclusive, é um pouco até mesmo o oposto do que é a postura dos apologetas anti-adventistas. Por exemplo, Atos capítulo 24, nós temos aqui no verso 14, a Bíblia dizendo assim, descrevendo Paulo diante de um julgamento, e ele vai apresentar a sua defesa. Aí no verso 14 do capítulo 24, Paulo diz assim: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os profetas. Veja que não somente Paulo não se incomoda a dizer assim que ele é um sectário, como a acepção do termo sectário hoje é uma opinião de um herege, uma pessoa diabólica, uma pessoa errada e ruim. A visão bíblica da seita não é isso. A seita era um braço de um grupo maior. Como o cristianismo nasce no judaísmo, a seita do caminho, a seita dos nazarenos, é um grupo judeu que começa a acreditar que Jesus é o Messias dos judeus. Isso aqui é o cristianismo nascente. O cristianismo nascente não é uma igreja romana, grega, pagã, pelo contrário, é um grupo de judeus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus, todos guardavam o sábado e etc, etc, etc. Aí, o que acontece? Como eles nascem nesse contexto, eles eram uma seita do judaísmo, da mesma maneira como a seita dos saduceus, dos fariseus. Então tinha uma conotação neutra o que é ser uma seita. É tipo assim, ser um braço de um grupo maior, e tudo bem. Com o tempo, se tornou dizer que a seita é tipo o grupo errado, e ruim, e diabólico, mas não era esse o conceito aqui. Mas o mais curioso aqui sobre o que Paulo fala é que ele acreditava, ele, Paulo, que seguia a tal da seita, que é o cristianismo, não é o adventismo, ele acreditava em tudo conforme a lei e conforme os profetas. A definição do Joaquim mais cedo ou mais tarde sobre seita vai dizer que quem guarda o sábado, que é um dos aspectos da lei de Deus, está numa seita, tipo, errada e ruim. Imagina, né? Você guardar um dos 10 mandamentos, é você ser de uma seita diabólica. Você imagina a que ponto a teologia cristã chegou. E não é o ponto de dizer que, por exemplo, os 10 mandamentos são o caminho da salvação. Obviamente também não é essa a realidade. Mas o que acontece? Paulo afirmava que ele não se importava de ser chamado de um sectário. E o que ele fazia era crer em tudo de acordo com a lei de Deus e com os profetas, ou seja, com a Bíblia Sagrada da sua época. Ainda o Novo Testamento não estava escrito no momento em que Paulo faz essa defesa. E eu, como adventista, a despeito de entender a diferença de intenção do que Paulo diz para o que as pessoas dizem sobre seita, não tenho problema de ter a mesma postura. Pode me chamar de sectário. O que importa é, creio de acordo com a lei e com os profetas, de acordo com a palavra de Deus.